Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 13 de novembro de 2021, inicia mais um estudo da Revista Espírita. Hoje estamos estudando o estudo de número 26 do ano de 1860, e os demais estudos podem ser encontrados no nosso site, no nosso canal do YouTube, através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Outros estudos também ministrados pela casa também podem ser encontrados nesse nosso canal do YouTube, assim como palestras, materiais da doutrina espírita. Com certeza é um vasto material aí de grande valia para o nosso aprendizado. Como nós tínhamos mencionado no estudo passado, nós finalizamos o mês de maio da revista e vamos entrar agora no mês de junho. E como era costume de Kardec, ele iniciava sempre o mês de junho com a leitura da ata, né, os boletins da revista, e onde ele resumia um pouco tudo aquilo que houve nas reuniões da sociedade, e podemos observar também que alguns das escritas ali que ele colocou nesses boletins não vincularam na revista, o que nos deixa curioso, né, do que aconteceu naquela época, mas também suscita para nós aí um estudo em cima tanto daquilo que a gente já viu, quanto daquilo que a gente ainda não viu na revista. Então, convido o Pereira a fazer a leitura para nós aí da revista de junho de 1860. Boa tarde a todos. Então vamos, como foi colocado pelo Lelo, dar continuidade aí ao nosso estudo da Revista Espírita, iniciando pelo Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o Kardec sempre começavam por datas, né, e por temas, né? E nesse primeiro tema, quando ele está falando, ele definia se era particular, qual era o tema que ele colocava. Então, ele coloca a ata assim, sexta-feira, 4 de maio de 1860. Sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 17 de abril. Por sugestão e proposta da comissão, e após a leitura da ata, a sociedade admite, no número dos sócios livres, primeiro, o senhor R., pregado em Paris. Segundo, o senhor Serge de W., de Moscou. E aí ele aproveitava também essas atas aí para aprovar os sócios, né? Dando continuidade. Comunicações diversas. Primeira carta da senhora P. Médio, de Rouen, dizendo que vários espíritos sofredores evocados na sociedade foram procurá-la espontaneamente para agradecer as preces que ela fez por eles. Desde que ela recuperou a sua faculdade mediúnica, só tem tido trabalho com espíritos sofredores. Foi-lhe dito que sua missão era principalmente a de ajudá-los em seu alívio. Olha, interessante essa parte, né, Pereira? Pelo visto ali, ela momentaneamente teve a faculdade mediúnica suprimida, e pelo que dá a entender ali do relato, ela veio com uma faculdade mediúnica diferente, né, atendendo só espíritos sofredores, que acontece isso normalmente na casa espírita? Sim, com certeza. Inclusive, essa primeira parte que foi colocada aí, dos agradecimentos, né? Então, é bastante comum, às vezes, quando a gente atende espíritos sofredores, aí, passando um pouco, uma ou duas sessões, ou às vezes na mesma sessão, ou em outras sessões para frente, o espírito vinha agradecendo, né? Agradecendo aquele atendimento que teve, aquela melhora. E sobre essas questões aí da mediunidade, sim, tem grupo, inclusive tem grupos, nós conhecemos alguns grupos que têm essa, vamos dizer assim, essa predominância para atender esses espíritos, né? Tem médios, né? Eu conheço alguns que têm essa, vamos dizer assim, essa facilidade maior para atender esse tipo de espíritos. Muitas pessoas acreditam, né, erroneamente, que isso é a questão de, vamos dizer assim, sintonia do médio e tal. Bom, claro, é sintonia do médio, mas
não é nenhum, por exemplo assim, não é nenhum desmérito você atender, são espíritos que precisam ser ajudados. Né? Então, nós trabalhamos com um grupo mais direcionado aos obsessores, mas dentro do próprio grupo tem alguns médios, algumas médios que atendem esse tipo, que atendem com mais facilidade essas entidades, né, sofredoras. Né? Nessa questão aí da supressão da mediunidade por um determinado tempo, pelo que eu li, ele acontece assim também, às vezes, por exemplo, uma mulher grávida, né? Que ela tipo, tem que se afastar da casa espírita. Às vezes acontece de ser suprimido, né, a mediunidade dela nesse tempo que ela está de gestação e tal, por causa da criança, não é? Ah, sim, esse também, lá no próprio livro dos médios, ele coloca essas questões, né? Então, tem vários fatores que podem ocorrer, né? Não só no caso da gravidez das mulheres, mas também de algumas doenças, né? Às vezes a pessoa está com alguma doença, e até mesmo alguns casos que a pessoa, em determinada época, ele vai, por exemplo, fazer um curso, estudar, fazer uma faculdade, então aquela mediunidade fica como embotada ali, fica um pouquinho suprimida, né, que é o termo, e até que a pessoa retorna depois, né. E tem vários outros fatores, você tem por questões de trabalho, questões de humanitária, que a pessoa vai ajudar outra pessoa, precisa suprimir, ele classifica bem, deixa bem claro essa questão, que a mediunidade pode ser suprimida. E muitas vezes até por, vamos dizer assim, mau uso, né? A pessoa começa a utilizar mal essa mediunidade. Isso aí depende, não é todas as vezes, né? Porque a mediunidade ela não existe questões morais, por exemplo, a pessoa pode ser médico e não ter nenhuma condições morais para isso, utilizar mal essa mediunidade e continuar médio. Não, mas em alguns casos, às vezes, que os espíritos benfeitores percebem que aquele médio ele já tem um certo, vamos dizer assim, evolução, e ele começa a sair do caminho, ele faz por caridade, né? O pedido interfere e supre a mediunidade daquele médio, ou daquela médio, né? Vamos dizer assim. Né? Então, existem várias situações que é suprimida assim. Isso está bem classificado lá no livro dos médios. Bom, vamos dar continuidade, então. Segundo, das comunicações espontâneas que chegaram. Leitura de um ditado espontâneo sobre a vaidade, obtido pela senhora Lesk, médio membro da sociedade, da parte do seu espírito familiar, publicado adiante. Carta do senhor Bernadac, datada de Bruxelas, contendo uma comunicação por ele obtida sobre a teoria da formação da Terra, pela incrustação de vários corpos planetários, e o estado de catalepsia em que se encontram seus primeiros habitantes e os demais seres vivos. Tal comunicação ocorreu a propósito de um fenômeno de catalepsia voluntário que se teria produzido com alguns habitantes da Índia e do interior da África. O fenômeno consiste no fato de certos indivíduos se fazerem enterrar vivos mediante pagamento em dinheiro e retomar a vida vários meses depois, após serem retirados do sepulcro. O senhor Arnold da membro da cidade, antigo amigo e conselheiro do finado rei da Abissínia, e que resistiu muito tempo naquele país, cita dois fatos de seu conhecimento, um dos quais ocorreu na Inglaterra e outro na Índia, e que parecem confirmar a possibilidade da catalepsia voluntária de curta duração, mas declara jamais ter conhecido os fatos de natureza semelhantes ao citado pelo senhor Bernadac. Estando o senhor Dá familiarizado com a língua e os costumes daquele país que observou como homem de ciência, seria surpreendente que fatos tão extraordinários assim não tivessem chegado ao seu conhecimento, de onde se pôde supor que tenham havido exagero. Aí também, aqui, recentemente a gente ouviu já algumas histórias aí nas mídias, nos noticiários, de uns, da Índia também, que alguns utilizavam desse recurso, né? Fica lá, entra dentro de um caixão, do caixote, né, grande lá, e fica por alguns dias e depois retorna vivo, né?
Bom, também são relatos, é quando ele coloca aqui, né? Ele sabe de algumas coisas, mas ele não confirma isso, né? Ele não confirma textualmente se isso ocorreu ou não, né? Com exatidão, né? Ele cita o fato, mas deixa assim meio no ar, né? Vamos dar continuidade aos estudos. Então, agora outra parte que ele cita aqui é a parte dos estudos. E aqui também, como o Lelo colocou, alguns fatos, esse aqui, acho que é um desses casos aí, que ele não progride de editar e colocar na revista espírita ou nos estudos, porque ele não acha importante. Então, aquele que ele achar importante, ele publicava, outras coisas não. Esse aqui eu acredito que é um desses, né? Ele... Kardec, ele tinha uma dentre tantas qualidades que tinha, né, esse espírito, com certeza, evoluído aí, que veio ao nosso meio, né? Ele tinha uma das grandes qualidades que era sintetizar, né, um assunto que às vezes parecia complicado, ele sintetizar ele de forma bem curta, passando o mesmo conhecimento, né? Então, dificilmente ele se repetia em alguns ensinamentos na revista, às vezes ele até pedia, tanto no material também, né, na codificação, tanto que ele até remetia ao estudo que já tinha sido feito, né? Ah, tal estudo em tal lugar, tal livro, tal lugar. Né? Então, ele costumava, né, deixar tudo muito organizado e referenciar esse material. E com relação que nem essa parte, e como eu tinha comentado, muitas das coisas não ia para a revista, mas ele só ia descobrir que isso não tinha valia depois de fazer o estudo, depois de fazer a reunião, se reunir com a sociedade e tal. Então, ocorreu, né, o estudo, ocorreu a comunicação e tudo mais, houve a leitura da carta do correspondente, ele julgou que não era necessário colocar na revista, por não ter, né, às vezes, cunho de conhecimento, e não colocava. Mas, como se era uma ata da sociedade, na ata ele descrevia, né, todos os atos que ocorreram nas reuniões. Mas é interessante que eu me lembro que desse estudo aqui da junção ali dos corpos para montar ali a Terra, que a Lua era um ser que ficou degradado, alguma coisa assim, a gente discutiu bastante naquele dia do estudo, a Sônia também estava presente conosco, e a gente notou mesmo que era um exagero, né? E aí Kardec também vem concluindo isso aí também, achando que era um exagero, essa questão da catalepsia. Então é interessante Kardec era bem sucinto nesse conhecimento, nesse material que ele trazia. É bacana isso. Então vamos dar continuidade agora sobre estudos. Primeiro, pergunta sobre a possibilidade de ser feita uma nova evocação do Sr. Julius Louis C., morto no hospital de Val-de-Grâce, em condições excepcionais. E já foi evocado em 24 de fevereiro. Ver no número de abril. E aqui ele já cita, já para a gente voltar lá em abril, nós já estudamos isso. O pedido é motivado pela presença de uma pessoa de sua família que nela tem grande interesse e, além disso, pelo desejo de avaliar o progresso que ele realizou depois. São Luís responde que o espírito prefere ser chamado numa sessão íntima. Olha aí. Segundo, pergunta sobre a teoria da formação da Terra pela incrustação e o estado cataléptico dos seres vivos em sua origem, a propósito da comunicação do Sr. Bernadac. Numerosas observações foram feitas sobre o assunto por vários membros. Aqui foi o que o Lero falou. Ele citou ali na ata que tinha recebido aquela comunicação, depois ele fez um estudo sobre isso. Essa segunda parte, a primeira parte foi, ele leu lá a comunicação lá que veio, chegou, e nessa segunda parte ele fez os estudos, né? Aqui ele não se refere às conclusões, mas ele foi feito um estudo sobre aquilo. Terceiro, estudo sobre o fenômeno relatado na última missão, de um cão, que reconhece o dono evocado. O espírito Charlet intervém espontaneamente na questão e desenvolve uma teoria da qual ressalta a possibilidade do fato. Será publicado adiante. Esse do cachorro é bem interessante, essa história, para quem não lembra, né, quando o espírito, dono do cachorro, né, que tinha desencarnado, ele vinha para a reunião mediúnica, o cachorro levantava as orelhinhas ali e ficava como se a pessoa tivesse chegado encarnada ali mesmo, né? É bem legal essa história. Tem histórias que são bem gostosas, né? Bem bacana de a gente ler, né? Assim, Para o pessoal que gosta de
dos pets, como são chamados hoje, né? É interessante saber essa história, porque a gente nota mesmo, né? Eu tenho gato em casa, né? A gente nota que eles sentem a presença da pessoa, mesmo a pessoa estando bem longe, né? Às vezes, quando a pessoa está lá na entrada da porta do prédio, eles já notam que a pessoa está chegando. Então, com certeza, a vinda do espírito ali também pode, talvez, né, ser sentido pelo animal. Com certeza. Dando continuidade, então, agora já é um outro dia. Sexta-feira, 11 de maio de 1860. Sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 4 de maio. Comunicações diversas. Primeira, carta do senhor Rabac, escrita de Liverpool, na qual relata uma comunicação espontânea que lhe foi dada por Adam Smith, sem que tivesse provocado. Depois da entrevista que se segue, na qual as respostas eram dadas em inglês, enquanto as perguntas eram feitas em francês. Nessa entrevista, Adam Smith critica o ponto de vista que serviu de base ao seu sistema econômico. Diz que se hoje escrevesse o seu livro sobre sentimentos. Deixa eu só abrir uma aspa aqui, Pereira, que é bem interessante e ele vai bem naquilo que a gente comenta da comunicabilidade do espírito, que ele se comunica pelo pensamento, né? Então, veja aqui que Kardec traz aqui a definição que as perguntas, as respostas eram feitas em inglês e as perguntas eram feitas em francês, né? Vê, né? Era o pensamento, né? Ele fazia pergunta em francês, mas como o pensamento não tem idioma, ele já compreendia lá do outro lado, né? E Adam Smith, aí só para trazer, né, o Adam Smith é um escritor e que é tido, eu estudo isso por causa da minha formação, né? É tido como pai do liberalismo econômico, né? Então ele traz aí todos os fundamentos de que o Estado não deveria intervir tanto na questão privada, né? Para deixar que as pessoas elas mesmas entre si negociassem, se relacionassem e tudo mais. É interessante o que ela vai trazer sobre Adam Smith, eu acho que não teve, né? Não teve nenhum estudo sobre isso, acho que acabou não indo para a revista esse aqui também. Aqui é interessante, já que você colocou aqui também, um outro aspecto que para as pessoas que estão nos ouvindo observar, que o Kardec, que às vezes dá a impressão que toda a obra, a doutrina espírita foi escrita lá em Paris, né? Foi feito lá. E não, você vê que ele aqui na revista espírita percebe isso, ele comunicações do mundo inteiro, né? Ele teve comunicação da Austrália, de outros países, da Índia, e ele pegava os médios que mandavam as comunicações para ele e avaliava aquelas que tinham conteúdo, né? Isso era para dar essa universalização das ideias. Muitas vezes ele preferia isso, inclusive, não era só os médios lá da Sociedade Espírita de Paris que escreveu, né, que ditava, não. Ele pegava os outros estudos que tinham e observava, e aquilo que era proveitoso ele utilizava, né, como conteúdo doutrinário. Inclusive tem, né, uma das passagens de um dos correspondentes dele que estava no Brasil, né? Tem, eu acho que são duas passagens que a gente já leu e estudou, falando sobre o Brasil. Da América do Sul, do Paraguai, inclusive, cita. Exato. Então vamos lá, vou começar esse outro, depois do ponto. Ele diz que se ele hoje escrevesse seu livro sobre sentimentos morais, daria estes por princípio, a consciência inata tendo por móvel especial o amor. Interessante. Segunda carta do senhor Bernadac, completando as comunicações obtidas sobre a catalepsia. Você vê, teve mais continuação lá, né? Nota, numa sessão particular, interrogado sobre o valor de tais comunicações, São Luís lhe confirma várias partes, mas acrescenta por intermédio do Sr. T. Médio. Agora é o São Luís. Eu acredito que sim. Podeis estudar essas coisas, mas vos aconselho a não as publicar ainda. Olha, são necessários muitos outros documentos que vos serão fornecidos mais tarde e que as circunstâncias trarão. Publicando-as agora, correreis o risco de cometer graves erros que mais tarde sereis obrigado a reconsiderar, o que seria muito desagradável e prejudicaria o espiritismo. Sedes muito prudentes.
Veja que interessante, né, Pereira? Aqui que parte, né? Parte aquela premissa do Kardec que mais vale recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira, né? Você tá uma única mentira como verdade, né? É verdade. Sede muitos prudentes no que diz respeito às teorias científicas, pois é principalmente aí que deveis temer os espíritos impostores e pseudo-sábios. Lembrai-vos de que vos tem sido dito muitas vezes: os espíritos não têm missão de vos trazer a ciência acabada, que deve ser fruto do trabalho e do gênio humano, nem de levantar todos os véus antes que o tempo tenha chegado. Tratai, sobretudo, de melhorar-vos, eis o essencial. Deus levará mais em conta o vosso bom coração e vossa humildade do que um saber no qual a curiosidade muitas vezes detém a maior parte. É praticando as suas leis, praticando-as, entendei bem, que mereceis ser favorecido pelas comunicações dos espíritos verdadeiros superiores, que jamais enganam. Isso eu acho importante, né? Que até hoje mesmo, muitas questões aí, eu lembro uma época aí que foi em 2000, teve uns médicos que começaram a receber umas comunicações dizendo lá que tá vindo um cometa lá, não sei o quê, uma nave espacial, e deu toda uma polêmica. Nibiru? É, Nibiru? é mais ou menos essa linha. Aí os caras caíram do cavalo, porque tem que tomar cuidado se você comunicar alguma coisa disso aí, né? Ah, por que tá vindo? O médico comunicava e falava e começou a criar umas teorias e se queimou, que não aconteceu nada daquilo, né? Então, esta advertência aqui do São Luís é muito importante mesmo. E mesmo é para o Kardec, porque nós sabemos que tem algumas coisas ali que foi permitido que concretizaram, que era verdadeira, né? Mas ele fala, deixa bem claro, isso toma cuidado, porque essas coisas que os espíritos lá não vão ficar, né, dando esses detalhes da ciência que cabe a nós estudarmos e observarmos e continuarmos. Né? Eu acho que é interessante a gente assistir, ter conhecimento, mas como disse ali São Luís, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente vê na internet que tem muitos médiums, né, que se intitulam espíritas também, que às vezes é interessante até o material, né, principalmente para eu que gosto dessa questão mais, vamos dizer assim, extraterrestre, mas tem que tomar cuidado, né? Então, por exemplo, tinha uma palestra lá do André Luiz Ruiz, né, que ele trazia sobre a comunicação dos extraterrestres lá nos crop circles, né? Então, tinha que tomar muito cuidado com aquilo, porque depois foi vendo que algumas daquilo lá não eram reais, né? Não tinham sido feitos de forma correta, ou que ele trouxe uma interpretação errônea. E aí, além de trazer para o palestrante vamos dizer, um demérito, mas você perde um pouco da credibilidade, mas também é o nome do espiritismo que também está ali, né? É verdade. É verdade, isso tem que tomar muito cuidado mesmo. Né? Eu sou muito, nesse ponto aí, eu sou muito cético, assim, de analisar mais com profundidade, né? Aguardar mais, que nem você falou. É melhor, se é verdade isso, vamos aguardar mais um pouco. Se começar a aparecer, é o que o Kardec fazia. Se começar a aparecer com outros médios, em outros locais, outros espíritos, tudo bem, né? Aí você vai dando a universalidade para as coisas. Mas se for uma coisa muito individualizada, de um, de um médio só, de um espírito só ali, começando a colocar, toma muito cuidado, né? Porque a verdade ela não vai ser exclusivista, né? Eu acho que é aí que está a grandeza do que eu falei antes, que o Kardec ouvia e observava em vários lugares, né? Para chegar numa conclusão. Ele fazia questão, então, inclusive fala para a definição de Deus, para chegar à definição de Deus, ele chegar naquela conclusão, né? Do que é Deus, né? Inteligência suprema, ele teve que observar em vários outros médios e outros locais para depois ele tirar essa conclusão. Então, essa é a grandeza que você falou do Kardec. Né? Não se pode ignorar as profundezas e a alta sabedoria desses conselhos. Olha aí, ó. Essa linguagem, ao mesmo tempo simples e sublime, marcada por extrema benevolência, contrasta singularmente com o tom altivo e categórico ou a jactância dos espíritos que querem impor-se. Olha aí a outra advertência aí, né? Terceira, leitura da notícia enviada pelo senhor D.
T, contendo a descrição de um mundo muito superior a qual o seu espírito foi transportado durante o sono. Parece que esse mundo tem muita analogia com o estado indicado para Júpiter, porém num grau ainda mais elevado. Estudos. Primeiro, dos ditados espontâneos são obtidos dois ditados espontâneos são obtidos, um pela senhora Paris, assinado São Luís, e outro pelo senhor Didier Filho, assinado Gerardo Nerval. Segundo, perguntas relativas à visão do senhor T, dirigidas a São Luís. Vagas e incoerentes, as respostas acusam a evidente interferência de um espírito enganador. Olha aí, não é porque assinava São Luís que ele aceitava também, não. Terceiro, evocação de Adam Smith, a propósito da carta do senhor Rapak. Perguntas sobre suas opiniões atuais comparadas às emitidas em suas obras. Ele confirma o que disse o senhor Rapak sobre o erro do princípio que lhe serviu de base das suas apreciações morais. Eu acredito que isso também não foi publicado, não, né? Mas ele cita aí. Sexta-feira, 18 de maio de 1860, sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da última sessão. Aconselho e por proposta do comitê, após relatório verbal, a sociedade recebeu no número de seus associados livres. Primeiro, senhor B, negociante em Paris. Senhor C, negociante na mesma cidade. Dando continuidade na ata. Comunicações diversas. Primeiro, leitura da comunicação seguinte, recebida em sessão particular, a propósito dos trabalhos da última sessão pela senhora S. Médium. Pergunta: por que São Luís não se comunicou sexta-feira passada pelo senhor Didier e deixou falar seu espírito enganador? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente faz até no próprio grupo de por que permite que um espírito enganador use o nome, né, de um espírito reconhecido hoje aí, né? Vamos ver a resposta aqui agora, ó. São Luís, a resposta: São Luís estava presente, mas não quis falar, falar. Aliás, não reconhecesse que não era ele? É essencial, é o essencial. Não fosse enganado, desde que vos desse conta da impostura. Olha aí, ó, a resposta que ele deu. Por que você deixou enganar, né? Que você falou que era espiritual e você deixou. Você deixou porque você deixou ser enganado. Então, se você não foi enganado, não tem problema nenhum. Bem bacana essa resposta também. Pergunta de novo. Olha, você vê como é que era o Kardec, né? Ele queria entender essas coisas também, né? Passar para nós isso, né? Com que objetivo ele não quis falar? Pergunta. Podeis perguntar ali mesmo. Está aqui. São Luís poderia esclarecer o motivo de sua abstenção? Resposta: Ficasses contrariado com o que aconteceu. Entretanto, deveis saber que nada acontece sem motivo. Muitas vezes há coisas cujo objetivo que não compreendeis, que a princípio parecem más, porque sois muito impacientes. Mas a sabedoria delas mais tarde reconheceis. Ficais, pois, tranquilos, e não vos inquietais por nada. Sabemos distinguir os que são sinceros e velamos por eles. É isso aí. Olha só, Pereira, que é essa questão de que as coisas acontecem por um determinado motivo, eu sempre tenho em mente que as coisas acontecem do jeito mais suave que poderiam acontecer com a permissão de Deus. Ah, mas eu fui lá e bati o carro. Aí, nossa, perdi o carro, deu. Mas acredite que aquilo é uma coisa que aconteceu com a permissão de Deus, porque nada acontece com a permissão de Deus, a forma mais suave com que poderia acontecer. Sempre poderia acontecer algo pior, né? E aí o que vem, que eu entendo que o São Luís vem trazendo isso ali,
né? Que ele começa dizendo, né, poxa, mas se vocês conversam comigo, como que vocês podem não ter, né, notado que era um espírito enganador? Ah, vocês notaram, que ótimo, então vocês não foram enganados, né? Por quê? Porque vocês já sabem como é minha comunicação. Mas por que que isso acontece? Com certeza, para quê? Para que quando vir outros espíritos aí não se intitulando São Luís, vocês também consigam se defender e identificar que não é o espírito verdadeiro, né? Essas questões ele traz e acontece, o Pereira trabalha em grupo mediúnico, sabe que sempre acontece desses espíritos enganadores virem, para testar mesmo, com a permissão da espiritualidade, para que o grupo não fique acomodado de que pronto, tá tudo tranquilo e tudo mais, não precisamos mais estudar, não precisamos mais estar em equilíbrio nem nada, porque só vem espírito bom. Aí vem um desse, dá aquele chacoalhão e a pessoa diz, opa, eu tenho que estudar, tenho que tomar mais cuidado, tem que ir com mais cautela na comunicação e não aceitar tudo. Acho que é mais ou menos por aí, não é? É verdade, é isso mesmo. Até, às vezes, quando eu trabalho bastante nos grupos de estudos de mediunidade, dos médios, a gente faz um curso de 2 anos, né? E às vezes, quando os médios estão em formação, às vezes, nós sabemos também que algumas entidades espirituais sabem que quando elas chegam no grupo e elas se manifestam como sofredores, elas têm um atendimento melhor, né? Tem aquela compaixão maior do grupo e tal. E às vezes eu percebo já na hora, a gente tem algumas dupla vista, alguns sentimentos que a gente consegue perceber que aquela entidade está enganando, e eu deixo. Aconteceu o caso de deixar a entidade prolongar o discurso, ou querendo fascinar com conversas diferentes, né? Eu permito, às vezes, assim, que vai deixando o diálogo, antes eu intervir como dialogador, e para ver até a própria reação do próprio grupo, né? Se o grupo consegue identificar. E às vezes acontece, aí um fala assim, mas ele não é isso que ele está falando, não. Já percebe que não é aquilo, né? Já consegue identificar. Então, quando eles não conseguem, aí eu intervenho e falo, né? Entra a comunicação, olha, amigo, não é bem isso que está falando, não, e tal, eu coloco lá. Porque é que nem está falando, é mais ou menos nesse sentido. Se vocês estão aprendendo, estão estudando, então você tem que saber distinguir o que é isso, o que é uma comunicação, principalmente São Luís, que era o que se manifestava corriqueiramente com eles, né, na sessão ali, instruindo. Então, é uma lição. E aí você falou dessa questão de ocorrer algumas tragédias, algumas coisas que acontecem. É a mesma coisa da situação que alguma pessoa já falaram, perguntaram para mim, inclusive. Olha que audácia. Como Deus permite que aquela pessoa tão boa, né, tão boa, tão delicada, sofresse, por exemplo, no caso de um homicídio, assassino, essas coisas assim, né? Poxa, ela não fazia mal para ninguém. Puxa, não. Porque é questionar a Deus, né? Eu até me perguntei, poxa, mas tudo bem, se era uma pessoa da maneira que você estava relatando, que é uma pessoa correta, digna, não precisa se preocupar, porque no mundo espiritual ela vai ser acolhida e vai prosseguir o caminho. Porque a pessoa só vê as questões materiais do momento, né? Como você falou. No caso do carro, por pouco assim, mas como é que Deus permite comigo uma pessoa que, olha, eu sou tão trabalhador e tal, como é que permite que eu... Por que você não? É que você falou. No estudo, por trás disso, existem outras circunstâncias que poderiam ser muito mais piores, né? Muito mais difíceis, outras tragédias, outras coisas. Entende? Então, quem somos nós para questionar, né, a permissão de Deus ou não nessas situações? Né? Se permitiu é porque realmente você pediu ou você precisava passar por essa experiência para aprender alguma coisa. Né? Então, é bem interessante a gente analisar essas questões assim também. E a gente fica sempre assim, né? Por que Deus permitiu isso? Essa questão materialista que você fala, eu também tenho muito clara comigo, né? Porque quem desencarna, aí a pessoa diz, vai em paz. Na verdade, ela não está indo em paz, ela está voltando, né? Né? Verdade. Porque ela está voltando para a vida verdadeira, para a vida É. espiritual. Quando ela vem para a Terra, é que ela está indo. Ela está indo lá para a Terra. Então, a pessoa desencarnou. Nossa, muito perfeita a tua colocação. Se a pessoa era tão boa, né, fazia só o bem, que bom que ela está voltando, né? Porque ela já vai ter ali o colhimento ali dos seus méritos, das coisas que fez. Né? Verdade. Então vamos continuar. O Kardec continuou perguntando, né? Para São Luís, né? Se foi a lição que quisesse nos dar, eu a compreenderia. Quando estamos entre nós, mas em presença de estranhos, que poderia ficar mal impressionados, parece que o mal sobrepuja o bem. Olha o Kardec. Kardec não gostou. A resposta aqui, ó. Laborais em erro.
Vendo as coisas assim. O mal não consiste naquilo em que acreditais. E eu vos asseguro que houve pessoas aos olhos, volta um pouquinho lá que eu acho que não li. Houve pessoas que aos olhos das quais essa espécie de revés foi uma prova da boa-fé da vossa parte. Aliás, do mal muitas vezes resulta o bem. Nós comentamos agora há pouco aí, né? Quando vedes um jardineiro cortar os belos ramos de uma árvore, deplorais a perda da verdura, e isso vos parece um mal. Porém, uma vez suprimidos esses ramos parasitas, os frutos são mais belos e saborosos. Eis o bem. Então achais que o jardineiro foi sábio e mais prudente do que suponheis. Do mesmo modo, se amputa um membro de um doente, a perda do membro é um mal, mas após a amputação, se fica melhor, eis o bem, porque talvez ele tenha salvo a vida. Refleti bem nisso e havereis de compreender. Olha que resposta fantástica, né, gente? É no caso da cirurgia, né? A pessoa sofre a cirurgia, puta, fica aquele tempo mais doído, doloroso, né? Doeu, tal. Mas doeu, mas aquilo faz parte de um processo maior, né? Que resposta muito sábia. E o Kardec continua perguntando, olha, rendeu bastante essa questão aí. Ele pergunta de novo. É muito justo. Mas, como você explica que apelamos aos espíritos bons, ele pedimos que afaste os impostores. E o apelo não seja atendido? Olha, que fantástico, né? Resposta. É atendido, não duvideis. Mas estai bem seguros de que o apelo, mas estai bem seguros de que o apelo procede do fundo do coração de todos os assistentes, ou que não haja alguém que por um pensamento pouco caridoso e malévolo, ou pelo desejo, atrai para o meio de vós os espíritos maus? Eis. Olha que questionamento interessante isso aqui, né? É a questão do equilíbrio do grupo. Né? Todo mundo tem que estar equilibrado. Né? Porque se tiver um ali que está desequilibrado, com o pensamento avoado e tal, pode que aquele ali esteja traindo, né? O espírito ali, naquela mesma vibração dele, para dentro da reunião. Bem interessante mesmo essa resposta. E a pergunta do Kardec também foi interessante. Porque nós falamos, poxa, mas se é um grupo espírita, dentro da casa espírita, nós estamos aqui para atender as pessoas, para fazer a caridade. Como permite, né? Que, se nós pedimos, olha, que os bons espíritos nos aproximem, nos dê a proteção, nós sempre falamos, né, que nos cria a nossa proteção em volta e tal. Por que permite que assim mesmo aconteça? Olha, essa resposta aí é bem interessante. E aí o São Luís continua. Eis porque vos dizemos incessantemente, sede unidos, sede bons e benevolentes, uns para com os outros. Disse Jesus, quando estiverdes reunidos em meu nome, estarei entre vós. Acreditai, pois, que isso é por isso que basta, pronunciar seu nome? Não. Não o penseis e convencei-vos de que Jesus não vai senão onde é chamado pelos corações puros, os que praticam seus preceitos, porquanto estes estão verdadeiramente reunidos em seu nome. Não vai aos orgulhosos, nem aos ambiciosos, nem aos hipócritas, nem aos que falam mal do próximo. Foi eles que Jesus se referiu. Não entrarão no reino dos céus. Profundo isso, né? E Kardec continua perguntando. Você vê, um questionamento que deu bastante fruto. Compreendo que os espíritos bons se afastem dos que não lhes ouvem os conselhos. Mas se entre os assistentes há mal intencionados, é isso a razão para punir os outros? Olha, e o São Luís responde. Admiro a vossa insistência, né?
Poxa, você não. Parece que me expliquei com muita clareza, para quem queira compreender. Ele dava duro no Kardec também. É preciso repetir que não vos deveis preocupar com tais coisas, que só puerilidade, junto ao grande edifício da doutrina que se ergue, acreditais que vossa casa vai cair porque se desprende uma telha? Duvidais do nosso poder, de nossa benevolência? Não? Pois bem. Deixai-nos então agir e ficai certos de que todo pensamento bom ou mal tem seu eco no seio do eterno. Que resposta, né, gente? Que bacana. Eu vou até pegar esse texto aqui para colocar nos grupos mediúnicos, que eu acho que vale a pena. Nada disseste a respeito da invocação geral que fazemos no começo de cada sessão. Podeis dizer o que pensa? É que ele fazia tudo aquele tal, em nome de Deus, tal, né? O São Luís responde: deveis sempre apelar aos espíritos bons. A forma, bem o sabeis, é insignificante. O pensamento é tudo. Admirai-vos do que passou, mas examinastes bem o rosto dos que vos escutavam quando fazeis essa evocação? Não percebestes, mais de uma vez, o sorriso de sarcasmos em certos lábios? Que espírito pensais que trazem essas pessoas? Espírito que, como Eu é. acho que aqui, Pereira, isso aconteceu numa reunião pública, né? Porque eles permitiam aqueles ouvintes, aqueles que ficavam assistindo, né? E é algo interessante que o São Luís trouxe ali, né? Ah, fizemos a invocação, solicitamos a vinda de espíritos bons, mas, né? Não percebeu mais de uma vez o sorriso de sarcasmo em certos lábios? Que espíritos pensais que trazem essas pessoas? Está próximo Ou dele? seja, exato. Então, talvez não estava nem na mesa ali de mediúnica ali com os médios, mas as pessoas que estavam ali assistindo só por curiosidade, né? Por isso que ele continua aqui, ó. Ó, ele fez a pergunta, espíritos que, como elas, se riem das coisas mais sagradas. Então, tá perto da pessoa, espíritos que realmente que ficava sorrindo, né? É por isso que vos digo, para não admitires os primeiros que vier, evitando curiosos, e os que não vêm para se instruir. Cada coisa virá a seu tempo, e ninguém pode prejulgar os desígnios de Deus. Em verdade vos digo, em verdade vos digo que aquele que hoje sorriem, dessas coisas não rirão por muito tempo. São Luís. Olha que bacana, hein? Muito bom. Eu acho que esse, eu não sei em que momento na evolução da doutrina espírita, eles proibiram essa questão dos grupos mediúnicos aberto ao público, mas eu acho que foi uma decisão muito acertada, né? Porque as pessoas, a gente vê né, na casa espírita, as pessoas que começam a entrar, eles entram com bastante curiosidade, de saber como que é e tal, e aí né, diz, não, você vai participar da mesa mediúnica, lógico, se você já for um médio extensivo, vamos ter que tratar cada caso, de uma forma, mas se você vem, não tem uma mediunidade ostensiva, e você só quer por curiosidade, não, então vai se preparar, vai fazer o inicial, vai fazer né, os 2 anos ali do curso de mediunidade, se perseverar, aí você vai lá para um grupo mediúnico. Agora, se for só por curiosidade, não entra. Eu acho que esse modus operandi, que pelo menos na nossa casa nós seguimos dessa forma, eu acho que está sendo seguido por todos também, né, Pereira? Pelo menos é o que se recomenda, né? Que a pessoa, para entrar dentro do grupo mediúnico, participar ativamente, ela tem que passar por um estudo prévio, ser observado. O que nós temos de diferenciado nisso aí, que aqueles médios que mesmo sem conhecimento da doutrina, que tem a mediunidade extensiva, nós tratamos ela separado, né? Trabalho separado, através do magnetismo e trabalhamos com grupos pequenos, fechados, que a gente atende, para que essa pessoa possa, vamos dizer assim, harmonizar, equilibrar essa mediunidade da maneira aí. Ali já também vamos passando alguns conceitos
pouco a pouco para ela, né? Porque se a pessoa está desarmonizada, nós conhecemos várias pessoas, você deve conhecer também alguns casos que chegaram, que alguns médios que eram totalmente desarmonizados, aí nós acolhemos eles separadamente, não nas reuniões públicas, dos outros, não numa reunião com o grupo, né? Vamos dizer, dos grupos de trabalho tradicionais, e aí colocando ele, às vezes, com outros médios já experientes da casa, trabalhando com magnetismo, ela pouco a pouco ia se harmonizando e se reequilibrando essa habilidade, e aí, paralelamente, estudando, porque às vezes a pessoa não tem condição de estudar, né? Se ela chega totalmente desarmonizada, fala, tem que estudar. Mas como que a pessoa vai estudar se ela está totalmente desarmonizada? Primeiro, nós buscamos sempre a harmonização dela, né? Aí sim utilizamos dos outros grupos, sem a presença da pessoa, os grupos de obsessão, onde que a gente vai trabalhando todas essas questões espirituais para harmonizar. Bem interessante isso mesmo. Vamos lá. Dando continuidade, então, aos estudos ali. Segundo, nota dirigida pelo Sr. Jobard de Bruxelas sobre a evocação por ele feita do Sr. S.H. de BR, falecido recentemente. Leitura de uma comunicação obtida por Sra. Lesk, médio, membro da sociedade, com interessantes explicações sobre a história do espírito do cãozinho. Publicada adiante, essa vai ser publicada, essa é bem interessante. Outro ditado espontâneo, do mesmo médio, sobre a tristeza e a mágoa. Não sei se ele vai ser publicado ou não, ele não cita aqui. Carta do Sr. B, professor de ciências, sobre a teoria que lhe foi dada das horas fixas, nas quais cada espírito pode manifestar-se. Essa teoria é por todos considerada, sem exceção, como resultado de uma obsessão da parte de espíritos sistemáticos e ignorantes. A experiência e o raciocínio demonstra à sociedade que ela não merece um exame sério. Claro, né? Você diz, não, determinada hora deixa eu falar à vontade, pode falar o que quiser. Peraí. Sexto, relato de um fato curioso referente a um retrato pintado sob a influência de uma mediunidade natural intuitiva. O Sr. T, pintor, tinha perdido o pai numa idade em que não podia conservar nenhuma lembrança de seus traços. Como os outros membros da família, lamentava vivamente não ter nenhum retrato dele. Certo dia, quando se achava em seu ateliê, teve uma espécie de visão, ou antes, uma imagem que se lhe desenhou no cérebro, e ele pôs a reproduzida na tela. Sua execução tomou várias sessões, e de cada vez a mesma imagem apresentava a ele. Veio-lhe a ideia de que pudesse ser seu pai, mas não falou a ninguém. Quando o retrato foi concluído, ele mostrou aos parentes, todos o reconheceram sem hesitar. Olha que coisa bacana, hein? Estudos. 4 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pela senhora Ruth, do espírito que começou a escrever suas memórias. O segundo pela senhora S, sobre a fantasia de Alfred de Musset. O terceiro pela senhorita Stephanie S, de um espírito familiar falecido há alguns anos, e que em vida chamava Gustave Lenormand. É um espírito ainda pouco adiantado, de um caráter alegre e espirituoso, mas muito bom, muito prestativo, e que é considerado em várias famílias nas quais muito aparece como amigo da casa. Um dia havia dito que viria expulsar os espíritos maus. O quarto da senhorita Paris, assinado São Luís. Interessante isso aí também. Evocação do Sr. B, professor de ciência, vivo, da qual falou acima e que tinha sido designado por outro espírito, como rapaz de dar informações sobre François Bailey, médico do século XVII, cuja biografia querem fazer. O resultado dessa evocação tende a provar que Bailey, morto, e o Sr. B, vivo, não é a mesma pessoa. Com efeito, esse último forneceu... São, né, São a mesma pessoa. Hã?
o resultado dessa evocação tende a provar que o Baile morto e o Sr. B vivos são a mesma pessoa. Ah, sim. Comprova, né? É verdade, é a maneira que eu coloquei, desculpa. Com efeito, esse último forneceu informações desejadas e deu várias explicações do mais alto interesse. Serão publicadas. Isso é interessante, né? Ver Bem interessante. Fazer a biografia de uma pessoa do passado que é ela mesma reencarnada no presente. Né? É mais fácil, né? Não sei, né? Sexta-feira, 25 de maio de 1860, sessão geral. Leitura da ata dos trabalhos da última sessão. Comunicações diversas. Carta do Dr. Morterry, contendo apreciação do ponto de vista científico da medicação empregada sob sua direção pela senhorita Desirée Godou, publicada adiante. É isso que já nós estudamos atrás, já, né, bastante sobre isso. Né? Leitura de um ditado espontâneo obtido pela senhora Lesk, médio sobre a miséria humana. Terceiro, leitura de uma série de comunicações diversas notáveis, recebidas em sessões particulares por diversos membros da família russa W, serão publicadas. Quarta, leitura da invocação feita em sessão particular da senhorita Durré, falecida em Sétif, Argélia, a 1º de maio. Encerra importantes apreciações sobre os médios. Agora os estudos. Evocação da senhora Durré, série de suas comunicações. Segundo, evocação de Charles de Saint-G, deficiente mental, de 13 anos. Faz curiosas revelações sobre o estado desses espíritos antes e durante a sua encarnação, publicada também adiante. Estudos sobre o Sr. V, oficial da Marinha, vivo, que conservou as lembranças precisas de sua existência e morte na época de São Bartolomeu. Será publicada. Olha que bacana, né, gente? Esse estudo, né? Bem legal. Eu acho que pelo estudo a gente para por aqui, porque ele já vem um outro tema que é um pouco longo, a gente não ia conseguir terminar hoje mesmo, mas já só essa leitura aqui já trouxe muito conhecimento, né? Com certeza. Eu acho que aí é o nosso objetivo, né? O objetivo do nosso estudo é esse, trazer, despertar, inclusive, o interesse e a curiosidade das pessoas que estão nos assistindo, que assistem ao vivo agora e as que assistem nós nos canais do YouTube aí, de estudar, né? De buscar conhecer, se aprofundar mais nessa doutrina, né? Que é uma filosofia muito rica, né? Você vê tantos conhecimentos, é uma ciência, né? Que traz todo esse aspecto religioso, né? Por que nós falamos que ela tem esse aspecto, esse fundamento religioso, que traz a nossa reflexão para a mudança, né, íntima, né, de cada um. Né? Não é uma religião dogmática, o Kardec deixa bem claro isso, né? Uma religião com caráter de religião, não. Mas ela tem esse aspecto religioso que é de religar com Deus. Né? Tudo tem esse fundamento, né? Fazer com que nós reflitamos sobre essas questões. Né? Aquela velha história assim, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? O que seremos, né? Isso aí já, o sábio antigo já dizia, né? Está aí escrito para nós. Né? E a doutrina espírita vem nos dizer isso, né? Quem somos, quem fomos e o que seremos, né? É verdade. E para onde vamos, né? Dá toda a resposta para nós, se a gente estudar profundamente. Você vê Pode falar. Eu ia comentar, né, Pereira, que o que a gente consegue notar com esses estudos é que é inegável, né, que a missão da codificação da doutrina espírita foi dada a um espírito de escola que conseguisse fazer isso, que foi Kardec. E mesmo Kardec, assim como Jesus, como a gente vê lá na Bíblia, ele sofria os ataques ali e vinham espíritos enganadores. Então, a vida não é mais fácil só porque você está seguindo, está estudando, está seguindo no bem, né? E eu costumo falar muito isso para as pessoas que começam a querer seguir a doutrina e no estudo e tal, que vai uma, duas vezes, de repente começa a aparecer dificuldades e aí já não vai, porque me atrasei ou porque o carro estragou,
e começa a aparecer um monte de problemas, né? Então, se acontece, esses problemas, aconteceu com Jesus, aconteceu com Kardec, quem dirá conosco, que ainda estamos engatinhando na evolução. Cabe a nós, assim como Kardec, insistir, né? Insistir na missão, para que essas dificuldades venham apenas para ajudar na evolução, e não para parar com o processo da evolução, parar com o estudo, né? Então, essa é a primeira parte ali que foi colocada ali de por que as coisas acontecem, né? Que ele partiu tudo do porquê foi permitido que um espírito se manifestasse dentro de uma comunicação pública, como São Luís, e não era São Luís, né? Então, Kardec colocou todas aquelas questões e o São Luís foi respondendo, que para mim foi perfeita essa resposta. E até hoje é assim, né? As pessoas questionam a justiça divina, né? Questiona, a primeira pergunta, eu sempre faço essa pergunta para pessoas, mas Deus é soberanamente justo? É bom? Aí a pessoa quer ver um Deus bonzinho, né? Concede. Mas aonde é que está a justiça divina? Está nas suas leis, né? Então não tem nada que foge às leis, né? Se ele permite, se as coisas acontecem, é que por trás disso, que nem foi colocado ali, tem algum aprendizado que nós temos que tirar, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que a gente atende, conversa, eu falo, quando você tiver com essa dificuldade, não fica questionando isso, porque questionam, né? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por assim, Deus, o que eu tenho que aprender com tudo isso? Né? Dá-me o discernimento para entender o que eu tenho que modificar dentro. Se essas coisas estão aparecendo, para mim, alguma coisa tem que ter uma lição disso. É o que o São Luís deixa bem claro ali. Então, tudo vai ter uma lição. É porque a gente vê as coisas muito egoisticamente falando, né? E materialista, né? Às vezes. Né? Você deu o exemplo do carro, né? Pô, bateu o carro. Pô, tu vai perder o carro, e agora? Ué, de repente, é que nem ele fala da amputação do braço. De repente, era melhor ter perdido o carro aqui agora do que ter acontecido uma tragédia mais no futuro. Ou pior, não era nem se perder a vida, é se perder uma reencarnação, às vezes, cometendo algum crime, alguma coisa diferente, né, que poderia ter acontecido, né? Que poderia comprometer a reencarnação. Então, essa é uma reflexão muito grande que nós temos que fazer, né? Primeiro, é sempre acreditar que Deus é somente justo e bom. Eu sempre digo assim, porque permite. Isso não é permitido. Ué, se não é permitido, não acontece. Se acontece, é porque tem uma permissão. Tudo, né? Tem que ter que nem se disse, bem claro isso. Tudo está dentro da lei divina. Tudo está ali. Agora, o que nós temos que entender sempre, puxa, o que eu tenho que aprender de toda essa tragédia, de toda essa questão, seja na questão material, física, de doença ou de perda de entes queridos, tudo tem um significado, tudo está dentro do parâmetro da justiça divina, né? E as pessoas desesperam, né? Aí que está a grande causa hoje desses depressões que acontecem aí, de problemas emocionais hoje, é por causa disso, né? Essa questionamento, essa questão assim, e acaba não refletindo. Estuda a doutrina espírita, tá a resposta. Comece estudando a que é Espiritismo, estuda o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão ter a resposta, né? Quem está nos ouvindo aqui. Bacana. E outra também, como São Luís trouxe ali, né? Tem questões que não vale a pena a gente perder tempo tentando explicar. É uma das questões assim que eu acho que é mais perda de tempo você tentar explicar é a questão do sonho. Né? As pessoas têm uma preocupação com o que o sonho significa. Eu sonhei com tal coisa, o que será que significa? Falei, cara, pode significar, como não pode significar nada. Não vamos perder tempo pensando nisso, né? É verdade. Então, é que nem eu até ouvi uma pessoa falando hoje assim, pô, eu não tenho que dar explicação porque a grama é verde. A grama é verde porque ela é verde. Não entendeu? Então a pessoa quer buscar explicação, mas por que a grama é verde e não é vermelha, não é azul? Ué, sabe? Tem coisa que não faz sentido a gente ficar perdendo tempo com isso, né? Você falou. Então o sonho aconteceu. Poxa, mas se o pensamento tá bom, se não for bom, olha Deus, né? Eleva o pensamento, pede a Deus que ajude aqueles irmãos, se for um pensamento denso, que está colocando lá, e vão para frente. Agora, ficar querendo procurar detalhezinho, significado, como você falou, que significa isso? Será que é não sei o quê? Será que é meu pai? Será que é meu irmão? Será que é minha tia, meu tio? Será que vai acontecer alguma coisa? E já começa a criar tudo um pessimismo por cima disso. Gente, nós temos que confiar um pouquinho mais, né? Ter mais fé, mais confiança em Deus, na justiça divina, e prosseguimos. Estamos no nosso horário? Então, gente,
Então vamos aproveitar esses instantes e muitas reflexões para trazermos Deus para mais próximo de nós. Por isso, vamos sentindo Deus não como um ser, mas Deus como a inteligência suprema, causa primária de tudo e todo. Assim, Deus está sempre presente através das suas leis, que são soberanamente justas, boas e adequadas para o nosso desenvolvimento. Há muito tempo, devido a alguns dogmas religiosos e alguns conceitos errôneos, nós vemos se afastando de Deus, porque estamos buscando um Deus vingativo, um Deus benevolente, que doa, que faz favor. Não, vamos ver Deus como uma maneira diferente, como a inteligência suprema. E para entendermos Deus, temos Jesus, que vem através do Evangelho, nos dá o caminho, a rota a ser seguida. O Evangelho nos mostra, nos relembra as leis divinas que estão na caridade, no amor. Ele nos traça e nos dá o caminho. Porque a justiça divina também está gravada na nossa consciência. E ainda temos amigos espirituais, amigos encarnados, que constantemente nos relembram as leis divinas e nos adverte. E aí entra, às vezes, o sofrimento, que são verdadeiros alertas para nós mudarmos os rumos, mudarmos nossos pensamentos, o nosso caminho. Obrigado a Kardec, a Hipólito Leão Denizar e todos os amigos da codificação que nos deixam essa doutrina filosófica, doutrina espírita, que vem nos desvendar o véu do mundo espiritual, para que assim possamos ainda mais compreender as leis divinas. Obrigado, amigos. E agradecemos também aqueles amigos espirituais que estão conosco nesta tarde, nos intuindo, nos orientando, e aqueles também que se aproximam para o aprendizado. E assim, ciente, convicto da presença divina de Jesus e dos benfeitores espirituais, vamos encerrando esse estudo, de maneira que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita. Que assim seja.